Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Defina. Meu nome é João Ricardo Oliveira e agora, questão 46 do primeiro exame de qualificação da UERJ 2020. Vamos ao enunciado da questão. Observe no gráfico a variação em newtons da intensidade da força F aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros 9 segundos de deslocamento. Nesse contexto, a intensidade do impulso da força em newtons segundos equivale a... Nome do canal, Defina, né? Então vamos lá. Defina impulso. O que é impulso? Lembrando que no primeiro vídeo do canal, 3 segredos para aprender exatas definitivamente, eu disse lá que exemplo não é bom o suficiente para substituir uma definição. E eu disse lá também que fórmulas não são definições. Fórmulas são consequências das definições. Eu estou falando isso por quê? Porque é muito comum eu perguntar o que é impulso e obter como resposta: impulso é força vezes tempo. Não, isso não é definição, isso é fórmula, né? Como eu digo sempre, vou sempre dizer isso, a fórmula é consequência da definição, a fórmula vem depois da definição. O que é impulso? Qual é a definição de impulso? Ele é a variação da quantidade de movimento. E o que é a quantidade de movimento? Lembrando que fórmula não é definição, então não se empolgue e sai respondendo, é massa vezes velocidade. Isso é fórmula, tá? Qual é a definição da quantidade de movimento de um corpo? É o poder de destruição desse corpo, é o poder de impacto desse corpo. Vamos lembrar que a gente aprende essas duas grandezas físicas, impulso e quantidade de movimento, na matéria chamada choques ou colisões, né? Choques, colisões. Então, na hora de analisar a colisão, o choque entre dois corpos, eu vou levar em consideração o poder de destruição desses dois corpos, o poder de impacto, né? E o que vai determinar o quão destrutivo um corpo é na hora de se chocar com ele? Duas coisas, duas características dele. A massa dele, se ele tem muita massa, ele tem muito poder de destruição, se ele tem pouca massa, já tem menos poder de destruição. E a velocidade também, não é apenas a massa. Porque se eu tenho um corpo de muita massa, um caminhão, por exemplo, mas é um caminhão que está num pátio de um depósito que está apenas manobrando no pátio, ou seja, ele tem pouca velocidade, né? Talvez esse caminhão tenha menos poder de destruição na hora de se chocar com um muro do que uma moto, por exemplo. Se essa moto tiver a 200 km por hora, a moto pode ter menos, e certamente tem, menos massa que o caminhão, mas se ela está a 200 km por hora e se choca contra um muro, né, ela vai ter muito mais poder de destruição, ela vai causar um estrago muito maior nesse muro do que esse caminhão que eu estou supondo ele apenas manobrando e dar uma encostadinha no muro, né? Então esses dois ingredientes, essas duas características de um corpo no momento de uma batida, no momento de um choque, que são a massa dele e a velocidade dele, vão nos dar uma ideia do poder de destruição dele. Poder de destruição se chama quantidade de movimento. Agora, se você pega um corpo e aumenta o poder de destruição dele, ou diminui o poder de destruição dele, ou seja, se você varia a quantidade de movimento, o que você está realizando nesse corpo é um impulso, ok? Então, o que é impulsionar um corpo? É dar mais poder de destruição para ele ou tirar poder de destruição dele. Em outras palavras, variar a sua quantidade de movimento. E como eu consigo isso? Como eu consigo mexer, alterar o poder de destruição de um corpo? Aplicando nele uma certa força durante um certo tempo. Então, cuidado, tá, gente? Na linha de cima nós temos o que? Na linha de baixo nós temos como. O que é impulso? Variação do poder de destruição. Como eu vario esse poder de destruição? Aplicando uma força no corpo durante um determinado tempo. Eu vou dar mais poder de destruição para ele ou tirar poder de destruição dele. Bom, então vamos usar a fórmula do impulso, que é força vezes tempo, né? O tempo, é só dar uma olhada no gráfico, a gente está falando de 9 segundos, então substitui o tempo por 9. E a força eu substituo por... Deu ruim, né? Pois é. É complicado. Complicado não, impossível substituir essa força aqui. Por quê? Porque essa força varia, essa força não permanece constante. Durante os 3 primeiros segundos ela aumenta, nos 3 próximos segundos, entre 3 e 6, ok, nesse momento, nesse intervalo, ela até permanece constante, mas de 6 a 9 ela volta a variar, agora descendo. Como é que você vai substituir isso aqui por um valor se esse valor muda? Não tem nexo isso.
tá? Então, não dá para resolver esse problema pela fórmula. Mas aí eu vou te dar uma dica para resolver não apenas esse problema, como uma variedade imensa de problemas da física, que é a dica das 3 grandezas. O que é a dica das 3 grandezas? Toda fórmula da física que tiver essa estrutura por trás dela, que tiver esse esqueleto por trás dela, uma grandeza A sendo igual a uma grandeza B vezes uma grandeza C. E a física está cheia de fórmulas que tem essa estrutura aqui, né? Que tem como esqueleto essa estrutura aqui, essa relação aqui. Se o problema fornecer para você um gráfico B por C, um gráfico relacionando as 2 grandezas que estão depois do igual, basta você calcular a área embaixo desse gráfico, basta você calcular a área embaixo desse gráfico e você está descobrindo o valor da grandeza A. Então, repetindo, guarda essa dica porque ela serve para inúmeros problemas de física, inúmeras outras matérias de física, ok? Se a grandeza A é igual à grandeza B vezes C. Num gráfico BC, o cálculo da área é numericamente igual à grandeza A. Portanto, como nós vamos resolver esse problema? Dizendo que o impulso vai ser numericamente igual à área embaixo desse gráfico. Esse símbolo significa numericamente igual. E por que eu estou escrevendo isso? Gente, porque uma área só pode ser igual a outra área. Um impulso só pode ser igual a outro impulso. Não tem nexo você imaginar que um impulso, a grandeza física, impulso, que eu acabei de definir para você o que é, vai ser igual à grandeza física área, que é uma superfície. São coisas intrinsecamente, né, lá na sua natureza, são coisas diferentes. O que está acontecendo aqui é apenas uma igualdade de números, né? O número que representa a área daquele gráfico vai ser igual ao número que representa o módulo do impulso, tudo bem? Por isso, esse numericamente igual. Se você olhar mais uma vez para o enunciado, você vai ver que a figura que nós temos aí diante de nós é um trapézio de base maior 9, né, que é de 0 a 9 lá embaixo, de base menor 3 lá em cima, né, que é de 3 a 6, e de altura 6 vezes 10 ao cubo, né, que é o valor máximo da força. Como é que se calcula a área de trapézio? É base maior mais base menor sobre 2 vezes altura. Ou, vamos economizar saliva, né? Base média vezes altura. Isso aqui se chama base média. O nome é autoexplicativo. Base média é a média das bases. Então, base maior mais base menor dividido por 2, você está fazendo a média das bases, isso se chama base média. Então, fórmula da área do trapézio é base média vezes altura. Se você memoriza a fórmula assim, em vez de, né, base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura, em vez de você, né, perder esse tempo falando isso, né, essa ladainha toda, isso te ajuda a lembrar de 2 fórmulas numa só. A fórmula da base média, que é a média das bases, e a fórmula da área do trapézio, que é a base média vezes a altura. Então, aplicando isso, nós ficamos com base maior, que é 9, base menor, que é 3, sobre 2 vezes a altura, que é 6 vezes 10 ao cubo, né? Isso vai dar 9 mais 3, 12, por 2, 6. 6 vezes 6, 36. Então, 36 vezes 10 ao cubo. Vamos tomar cuidado que isso não está em notação científica, né? Para um número estar em notação científica, esse primeiro termo aqui tem que estar entre 1 e 10. Ele não está. Então, vamos colocar isso aqui entre 1 e 10. Então, 36 é a mesma coisa que 3,6 vezes 10, né? 3,6 vezes 10 volta a dar o 36 que está aqui. Então, 3,6 vezes 10 vezes 10 ao cubo. Tem esse 10 ao cubo aqui. Por isso, nós ficamos com 3,6 vezes 10 a quarta. Newtons segundos, que é a unidade do impulso. Cuidado, muita gente fala errado, não é Newton por segundo, porque esse por aí significa divisão, e não é uma divisão que nós estamos fazendo aqui, é uma multiplicação. Então, falar a preposição por aqui estaria errado, tá? Então, Newtons segundos. Por isso, gabarito letra C. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você pode ajudar o canal também. Como? Compartilhando, mandando com seus amigos via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, não importa, mas isso ajuda muito o canal. Deixar seu like, deixar seu comentário também é muito importante e caso você não tenha feito isso ainda, se inscreva no canal e clica no sininho para não perder sempre que sair um vídeo novo. Beijos, abraços e até o próximo vídeo.